Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Área Z e hoje um vídeo para falar com você sobre segurança residencial, segurança patrimonial. Na verdade vai ser mais de um vídeo, porque é muito conteúdo para a gente conversar em um vídeo só, mas eu acredito que vocês vão gostar. E hoje a gente vai começar esse assunto e no decorrer do período no canal eu vou trazendo mais vídeos para a gente ir falando sobre esse assunto. Mas é claro, eu acredito que vocês vão gostar porque é um assunto muito interessante e quando a gente fala em segurança é um dos pontos mais importantes dentro da preparação do sobrevivencialismo e até mesmo para quem não é sobrevivencialista nem preparador. Segurança residencial, segurança patrimonial, ela é fundamental para todas as pessoas, ainda mais no mundo do jeito que está hoje. Então bora lá falar sobre esse assunto que eu acredito que vai ser bem proveitoso. Isso depois da nossa vinhetinha. A nossa casa é onde estão todos os nossos pertences, é onde está a nossa família e com certeza é o ambiente que nós nos deveríamos sentir mais seguros. Por causa disso, as táticas de segurança e defesa residencial devem ser uma prioridade, porém quase sempre são esquecidas. É da natureza humana tornar-se complacente quando nada acontece. É por isso que os preppers tendem a ter uma má reputação. Analisamos possíveis cenários de desastres e planejamos para eles, independente de quão prováveis ou improváveis sejam, porque nosso lar é nosso santuário e defendê-lo, e é claro, tudo que está nele, deve ser uma prioridade. Se alguém quer entrar na sua casa, provavelmente fará isso, mas existem algumas coisas que nós podemos fazer para evitar ou para dificultar principalmente esse tipo de ocorrência. Também precisamos considerar o que fazer caso o invasor entre na nossa casa. Existem dois tipos de situação aí. A primeira que nós queremos é evitar a invasão, é evitar que essa pessoa tente invadir, é desencorajar o invasor. Mas é claro que se essa ação de desencorajar o invasor não acontecer, vai acontecer a invasão. E daí já é uma segunda ação, uma segunda situação, em que você vai ter que tomar outras atitudes para se defender contra o invasor a partir do momento que ele já está no mesmo ambiente que você. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre áreas privadas e zonas de defesa e segurança patrimonial. Antes de começarmos a pensar sobre as táticas de defesa e segurança em casa, precisamos pensar sobre o que podemos e o que não podemos fazer. Nem todas as pessoas são potenciais invasores ou mesmo têm alguma intenção de causar caos. O carteiro, o entregador, o leiturista da companhia de água e energia ou mesmo as crianças do vizinho que brincam na rua da sua casa, eles não são, na verdade, invasores ou apresentam um potencial risco. Só que, dependendo do tipo de defesa que você criar, você pode acabar tendo acidentes com essas pessoas. Além disso, dependendo do nível de segurança desejado, o projeto pode custar muito caro. E essas são apenas algumas razões que nos mostram que, na maioria dos casos, não é possível fortificar nossa propriedade como se fosse uma base militar. A preocupação em não ferir pessoas inocentes deve ser sempre analisada na hora de criar uma defesa residencial, uma defesa patrimonial. Afinal de contas, a sua defesa são contra potenciais invasores e pessoas que querem fazer mal para você, para sua família ou querem se apoderar do seu patrimônio. As pessoas que circulam nas áreas públicas ao redor da sua residência ou propriedade, elas não necessariamente precisam cair nos métodos de segurança que você vai utilizar. E aqui no canal eu já falei com vocês sobre segurança residencial patrimonial em uma live. Inclusive a gente falou muito sobre a interpretação jurídica em cima desse assunto. Afinal de contas, quando você cria uma defesa para sua casa, o que pode muito bem acontecer, dependendo do tipo que você fizer isso, da forma que você fizer, é que uma pessoa inocente acabe se machucando com essa defesa. E isso, é claro, tem uma implicação legal, existe toda uma interpretação legal. Mas como eu falei para vocês, a gente já conversou isso em uma live. E é claro que se você não viu a live, eu vou deixar no card para você aqui em cima e vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo. Antes de criar um sistema de defesa patrimonial, de defesa residencial, nós temos que entender que nós temos 3 áreas para considerar. E dentro dessas áreas, a gente considera as áreas não privadas, as áreas semi-privadas e as áreas privadas.
São essas áreas que a gente vai considerar na hora de criar a nossa segurança, a nossa defesa patrimonial. E é claro, considerando essas áreas, nós também vamos entender as nossas limitações sobre o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. E é claro que, como eu mencionei aqui para vocês, tem certos meios de segurança, certos planos e projetos de segurança residencial que não são baratos de fazer. Então é claro que a maioria não consegue fazer um plano de segurança super resistente, super à prova de invasão. Quer dizer, nós tentamos criar coisas e projetos que dificultem a vida do invasor. Mas a verdade é que nós temos que trabalhar com nossa realidade, cada um com a sua realidade, e fazer o máximo possível para trazer segurança para a propriedade e para a nossa família. A área não privada que nós falamos é aquela área que fica para a rua, ou seja, do muro da sua casa, da cerca da sua casa para a rua. Ela é uma área não privada. Para as pessoas que passam na calçada, seja lá quem for que passe, nós não podemos fazer muito quanto a isso, porque não é uma área que nos pertence. Ela é o limite entre a área pública e a sua área da sua propriedade. Como nós não podemos fazer muito quanto a isso, o que nós podemos trabalhar geralmente nessas áreas são avisos para que mantenha eventuais invasores afastados, e também trabalhar com monitoramento. Você não pode impedir que essas pessoas adentrem a sua residência de forma literal. Afinal de contas, você não pode controlar quem passa na rua da sua casa, mas você pode monitorar e ver quem está passando e exatamente o que está fazendo, ou até mesmo movimentos suspeitos. É claro que para isso existem meios, né? Câmeras, sistema de câmeras, e isso vai fazer toda a diferença. Mas os equipamentos a serem utilizados a gente vai ver nos próximos vídeos aqui do canal. E em algumas situações nós temos o nosso segundo ponto, que são as áreas semi-privadas. Como assim semi-privadas? São áreas em que são suas, porém elas dão acesso a pessoas estranhas. Como assim, Fernando, dão acesso a pessoas estranhas? Sim, algumas casas têm por vezes algum recuo no projeto, quer dizer, uma área parte da sua propriedade, ela dá acesso para estranhos. Geralmente esse acesso é feito para poder receber carteiro, para receber encomendas, para receber o entregador de pizza e por aí vai. Quer dizer, são áreas que fazem parte da sua propriedade, mas elas dão acesso a estranhos de forma controlada. Então elas são consideradas áreas semi-privadas, quer dizer, são áreas que são privadas, mas ela ainda assim dá acesso teoricamente livre para as pessoas. É comum hoje as casas não terem essas áreas. Muitas das casas hoje elas literalmente têm o seu limite com a calçada, quer dizer, o limite entre a sua casa, a sua propriedade e a área que é pública, que você não pode controlar. Porém, algumas construções ainda têm isso. Um exemplo são os condomínios e alguns prédios que tem uma entrada, uma circulação ali pública, mesmo aquela circulação pertencendo à área da propriedade, da residência, da construção. E essas áreas são um outro ponto a considerar, porque são áreas em que você permite o trânsito de pessoas, mas que você eventualmente quer ter um controle dessa área. Então, para essas áreas, nós podemos utilizar também alguns meios de proteção. E por último, nós temos as áreas privadas. As áreas privadas são as áreas que são particulares, são privadas. É o teu quintal, quer dizer, tua propriedade em que você tem uma limitação que não permita a invasão. É literalmente do limite para dentro da sua propriedade. Então essa área é sua e cabe a você protegê-la e evitar a invasão. Quando alguém invade essas áreas, literalmente ele está a um passo de chegar na área principal, que é a sua residência, onde ele vai se deparar de frente com você e você de frente com esse invasor. E para essas áreas, é claro, dá para utilizar muitos outros recursos, porque a partir do momento que a pessoa se encontra nessa área, quer dizer que a pessoa já invadiu a sua propriedade. Quando a pessoa está na área pública, você não pode fazer muita coisa, porque ela não invadiu, mesmo que ela tenha a intenção de invadir. Isso é interpretação jurídica. Porém, a partir do momento que a pessoa invade a área privada, a sua área privada, quer dizer que a pessoa já invadiu a sua residência. E aí a tratativa é bem diferente. Ok, agora que nós temos noção dessas áreas, essas 3 áreas que nós devemos considerar na hora de realizar os nossos projetos
de segurança e defesa patrimonial, nós vamos considerar agora as zonas de segurança e defesa patrimonial. À medida que você está elaborando ali o seu plano de segurança doméstica e pensando nas táticas de defesa, você vai dividir o seu plano em 3 categorias. Trata-se de segurança de perímetro, segurança da propriedade e segurança doméstica. Sendo que a segurança de perímetro da sua propriedade é o seu primeiro nível de defesa. O objetivo de ter uma boa segurança de perímetro é deter o intruso e a necessidade de novas táticas de defesa em casa. Ou seja, a defesa de perímetro é o teu primeiro ponto de defesa, quer dizer, é o marco zero em que você vai ter ali no seu projeto de defesa e segurança patrimonial, em que a pessoa vai desistir de uma eventual invasão. É nesse ponto que você quer evitar que a pessoa passe inicialmente, porque a partir do momento que ela passar dessa área, já está sendo considerada uma invasão. E a nossa principal preocupação na hora de realizar um projeto desses é literalmente desencorajar, é evitar que a pessoa queira ultrapassar essa marca. A partir do momento que a pessoa ultrapassou o seu perímetro, ela está passando da marca do seu perímetro de área privada para pública ou de pública para privada, mais exato, essa pessoa já está realizando uma invasão e provavelmente ela vai obter sucesso para conseguir chegar até a próxima área. A pessoa violando essa zona de perímetro, ela vai estar chegando na próxima zona, que é a zona de segurança patrimonial, a área de zona de segurança de propriedade, que seria quando a pessoa acessa o seu quintal. É o quintal, é a garagem, é o meio termo entre a área pública e efetivamente a sua residência. É claro que algumas casas, alguns projetos de construção não têm essas áreas. Tem casas que dão praticamente a saída delas direto para o perímetro, correto? Então depende muito, por isso que há de se analisar como é a construção antes de realizar o projeto, o planejamento para a defesa patrimonial. Só que quando a pessoa invade essa segunda zona, que é a zona de segurança patrimonial, a zona de propriedade, é importante considerar algumas coisas nessa zona. A pessoa vai estar dentro do seu quintal. É muito interessante que você não tenha grandes árvores ou grandes arbustos ou qualquer outra coisa que sirva para o invasor se esconder atrás dessas áreas. Você precisa ter visão total dessa área. Para isso, é claro, você vai usar tanto o recurso visual comum, que é você simplesmente olhar para uma janela, ou mesmo você utilizar câmeras que deem literalmente um visual 100% da sua área, da sua zona de segurança de propriedade. Porque se a pessoa passar dessa área, literalmente ela vai estar na sua casa, que é a nossa próxima zona de segurança. A zona de segurança do lar, ou seja, é literalmente dentro da sua casa, é quando a pessoa já entrou. E é principalmente isso que nós queremos evitar quando nós criamos um projeto de segurança e defesa patrimonial. Nós queremos evitar que esse invasor consiga chegar até a nossa casa, que é onde estão os nossos pertences, onde estão os nossos familiares e, é claro, onde está tudo aquilo que é muito importante para nós. Afinal de contas, essa terceira zona é a própria casa, é a zona mais crítica, né? Como eu falei. Afinal, esse é o alvo do intruso, certo? Então a gente quer evitar que ele chegue até ali. A partir do momento que ele chegou, ele praticamente pode-se dizer que obteve sucesso. É aqui que você gastará a maior parte do tempo e energia, porque na sua casa é tudo que você está protegendo, tudo que você está fazendo no seu projeto é literalmente para evitar que a pessoa entre na sua casa. A pessoa entrou ali, ela obteve sucesso e desse passo em diante nós já partimos para o conflito. E um conflito é tudo que um sobrevivencialista quer evitar. Afinal de contas, quem evita o conflito sobrevive para contar a história amanhã. E o restante dessa explicação e desse assunto aqui com vocês, a gente vai tratar no próximo vídeo sobre segurança patrimonial e residencial aqui do canal Área Z. Afinal de contas, como eu falei, é muito assunto, né? Então, vamos deixar no próximo vídeo. Se você gostou desse início, já vou falando para você dar aquela clicada aqui no like, curtir o vídeo. Afinal de contas,
não custa nada. E se você gostou e quer acompanhar o restante do material, se inscreva para receber as nossas notificações. E é claro, gostou do vídeo? Deixa um comentário também. Eu vou ficando por aqui e nos vemos num próximo vídeo do canal Área Z. Um grande abraço a todos e até mais.